Senhores vereadores, público presente, funcionários da casa, senhoras e senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo do site, do YouTube, da fanpage da Câmara, boa noite a todos. Boa noite. Convido o senhor secretário a proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Palladini. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Leandro Amitti. Presente. Raquel da Autoescola. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomazzi. Presente. Havendo o número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Eu farei a leitura do trecho bíblico e convido todos a ficarem em pé. Salmo 118. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Diga-o à casa de Israel, é eterno o seu amor. Diga-o à casa de Araão, é eterno o seu amor. Digam-nos os fiéis do Senhor, é eterno o seu amor. Na minha angústia clamei ao Senhor, o Senhor ouviu-me e pôs-me a salvo. O Senhor está comigo, nada tenho a temer. Que mal me poderá fazer o homem? O Senhor é para mim ajuda válida. Verei humilhado o meu inimigo. É melhor refugiar-se no Senhor do que ficar-se no homem. É melhor refugiar-se no Senhor do que confiar nos grandes. Todas as nações me cercaram. No nome do Senhor esmagalazei. Não morrerei, antes viverei, para celebrar as obras do Senhor. Convido o senhor secretário a proceder à leitura da ata anterior. Peço a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Está em votação o requerimento do nobre vereador Lauro Palladini, solicitando a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Aprovada. Convido o senhor secretário a proceder com a leitura do expediente, iniciando-se pelos projetos. Projeto de lei número 47/2025. Altera a lei complementar número 09/2019 e dá outras providências. Data de entrada 3/6/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 47/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 3 de junho de 2025. Projeto de lei 48/2025. Dispõe sobre a alteração da Lei 2.813/2005, de 30 de setembro de 2025, data de entrada 6/6/2025, autoria Poder Executivo. Projeto de lei 49/2025. Dispõe sobre o parcelamento de débitos de natureza tributária e não tributária, inscrito ou não em dívida ativa, e dá outras providências. Data de entrada 6/6/2025, autoria Poder Executivo. O projeto de lei 49/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 6 de junho de 2025. Projeto de decreto legislativo número 02/2025. Dispõe sobre autorização de celebração de convênio entre a Câmara Municipal de Tietê e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para a cessão de estagiários de nível superior e dá outras providências. Data de entrada 5/6/2025, autoria Mesa Diretora. O projeto de decreto legislativo 02/2025 foi despachado para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação em 5 de junho de 2025. Dando continuidade ao expediente, convido o senhor secretário a proceder com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 181/2025. Requeremos, diante do exposto e no uso de nossas atribuições legais, ouvido o plenário, que o Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, avalie a viabilidade da retomada do sistema de mão única na rua Victaliano Arcangeletti,
tendo em vista os aspectos técnicos, legais e o bem-estar da população usuária da via. Data de entrada, 4/6/2025. Autoria, Leandro Amite e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o requerimento 181/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Valmir Giacomazzi. Boa noite, nobres vereadores, funcionários da casa, público que nos assiste aqui e pela internet. Esse é essa rua Vitalício Arcangelete, né? Ela sempre foi mão única, né? Subia, né, da rua Beira Rio até a Rua do Comércio. E nas obras do Beira Rio, agora no começo do ano, foi mudado para mão dupla, né? E hoje eu fui procurado por várias pessoas, né? Não só que usam aquela rua, do comércio daquela rua, né? Infelizmente é uma rua não tão larga, então você colocando lá, primeiro colocaram, era mão dupla, só que sem estacionamento nenhum, nunca ia dar certo, né? Agora colocou a mão dupla, estacionamento dos dois lados, e em vários horários do dia, você não consegue passar naquela rua, e eu uso muito aquela rua, porque eu vou toda semana, todo dia, vou até o comércio local, né? E quando estaciona o carro dos dois lados, dificilmente você consegue passar. Um caminhão um pouquinho mais largo não consegue passar. Lá tem vários comércios, né? Com uma frequência muito grande de área de atendimentos, né? Inclusive tem um comércio lá que atende mais de 300 pessoas por dia. Então a região toda vem naquele comércio, tá? E o que está acontecendo muito também o pessoal sobe a rua e estaciona do lado ao contrário. Muitos estão fazendo isso aí. E o que a gente está pedindo é para voltar como que era a mão anterior, né? Porque funcionou, sempre funcionou. Eu não via, nunca veio até mim uma reclamação. Então é isso que a gente pede, para ver com muito carinho, né? Fazer reconsiderar o que foi feito, né? E voltar a ter mão única nessa rua. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 181/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vice-presidente Lauro Palladini. Achei bem colocado. Boa noite a todos, presentes, online, nobres colegas. Acho que bem colocado pelos nobres colegas aí, pelo vereador Valmir, funcionava bem, né? Então, acho que não tinha o porquê da mudança em definitivo. Houve a mudança devido às obras, mas acho que não havia o porquê da mudança em definitivo, pois funcionava normalmente lá. Então, declaro aqui meu apoio e peço para assinar em conjunto com os nobres. Continua em discussão o requerimento 181/2025. Peço a palavra, presidente. Com a palavra o vereador Kiko Aronchi. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha aqui pela internet. Queria parabenizar os vereadores autores, queria pedir autorização para assinar em conjunto e dizer que isso é nítido, a ação sem planejamento, a ação sem estudo por quem executa, a ação sem uma análise de erro, acerto, pontos fracos, pontos fortes, melhorias, deficiências. Sabe, o que parece? Chega alguém lá, pede, muda, chega alguém lá, pede, muda, pede lombada aqui, faz, pede lombada ali, faz. Nós não temos um planejamento na cidade. O departamento de trânsito de Tietê, ele hoje, infelizmente, ele apaga a fumaça que aparece em algum lugar aí. Você não vê uma ação planejada, com estudo, para atingir um objetivo. E é isso que aconteceu. Nessa rua que faz a interlocução da Beira Rio com a Rua do Comércio. É uma rua que ela tem um fluxo
é ainda maior devido ao tamanho dela, potencializa isso. É uma rua que atende a cidade toda, não é quem tem o comércio ali, quem mora ali, é a cidade toda. E não faz sentido a gente regredir. A partir do momento que a gente transforma ela em mão dupla com estacionamento dos lados, a gente regride. Onde o caminho é de a gente ter estudos de maior viabilidade, de maior fluxo de veículos, e a gente deixar de ser mão dupla. Em outros pontos da cidade, cito aqui Francisco de Toledo, cito aqui Bom Jesus, tem que ter estudo, não é o que eu acho, o que ele acha, não é, tem que ter estudo, gente. Se nós não temos aqui no município quem faça esse estudo de maneira técnica, sem achismo, que se contrate alguém da CT de Piracicaba, CT de Campinas, CT de São Paulo, que analise de forma independente, sem favorecer esse, prejudicar aquele, falar, para o bom funcionamento disso aqui teria que ser assim, estudo técnico, pum. Agora a gente fica aí, atende pedido de um, atende pedido de outro, vai, toma um café com um, toma um café com outro, e aí eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. É uma gambiarra no trânsito de Tietê. Os carros hoje são maiores, o número de motos hoje é infinitamente maior do que era. Hoje nós temos veículos que adentram essa rua mesmo, nessa rua mesmo, tem caminhão que faz entrega todo dia lá. Tem caminhão que retira material todo dia lá. Gente, não faz sentido. Bom, eu gostaria de já declarar meu voto favorável, pedir autorização para assinar em conjunto, e isso foi um retrocesso da Secretaria de Trânsito Tietê nesse ano. Um retrocesso. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 181/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Então, até pontuar aqui no requerimento, a gente busca uma solução viável, né, para a questão. Eu também atendi muitas demandas, mas eu busquei ir até o local, não questionar nem os moradores, nem o comércio local sobre o uso, mas observar. Porque eu participo da opinião que a rua não é daqueles que fazem comércio, nem dos moradores. A rua é da cidade, né? Como é a disposição da cidade, né? Até faço uma parte para desejar boa noite a todos, que eu não fiz, né? As pessoas que aqui estão presentes, que nos assistem, desculpa pela delicadeza, mas voltando, e esse é o ponto principal, e se tiver uma outra solução viável, que seja, é que inicialmente fez tuas mãos, não tinha os estacionamentos, era parcialmente viável, depois com a colocação dos estacionamentos, tornou inviável. Então, para mim, ela se tornou uma mini Francisco de Toledo, entendeu? E realmente tem uma problemática ali instaurada, que é o comércio que ali está, né? O maior comércio que ali está, ele faz com que aquela rua tenha muito fluxo. Se fosse qualquer outra rua anterior, não teria. Tem ruas que mal passam carros ali, né? Mas por conta desse ponto de comércio, como pontuou o Valmir, ter 300 pessoas por dia, isso sobrecarrega, além de ser um meio de acesso para... até fugiu o nome. Santa Casa. A Santa Casa também, mas a avenida, fugiu o nome ali agora, né? A rua, né? Então, é importante a gente pontuar que ela é uma via de acesso importante, foi mudada, eu entendi que temporariamente, né, por conta das obras, mas seguiu assim. E se tiver uma medida mais viável, a gente aceita. É que a gente percebeu que a mais dentro do princípio da física, que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né, não tinha outra possibilidade senão essa. Mas se estudarem tecnicamente uma nova possibilidade, a gente aceita essa nova possibilidade, mas com estudo técnico que mostre de forma razoável que é possível uma outra medida. Continua em discussão o requerimento 181/2025. Está aberta a votação do requerimento 181/2025. Requerimento 181/2025 aprovado. Requerimento 182/2025. Tem foto e vídeo.
Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a limpeza das quadras de areia localizadas nos complexos esportivos dos bairros Jardim São Francisco, Santa Cruz, Cornélio Pires, Bandeirantes e Povo Feliz. Requeiro também que providencie a instalação de lixeiras no local, para que as pessoas que frequentam os complexos tenham onde depositar o seu lixo. Requeiro ainda, caso a Prefeitura não tenha condições de fazer as manutenções diárias nas quadras, que estude a possibilidade de substituir o piso de areia por grama ou concreto. Data de entrada, 4/6/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 182/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Raquel Bazelotto. Nobres vereadores, servidores da casa, pessoas que aqui nos assistem e aqueles que nos assistem pela internet. Boa noite. Boa noite. Sabemos que a gestão anterior fez essas 4 quadras de areia, né? E eu estive visitando elas, até mesmo no vídeo, se o Robson puder estar colocando, você vê como está contaminada essas areias aí. Tem até mosca nelas, rodeando toda a areia inteira. Ali, ó, se puxar bem o zoom, dá para ver. Eu acho que de longe assim não vai conseguir enxergar muito bem. E moradores veio me procurar, né, perguntando como que é feita essa higienização, que desde que foi feita a inauguração delas, não teve ninguém ali higienizando, peneirando, que eu saiba, para limpar uma areia, eu acho que tem que colocar até fogo nela para estar higienizando ela, né? Essas quadras, elas ficam abertas à noite, então entra cachorro, entra gato. Então, imagina a proporção de bactérias que tem lá. Então, bem dizer, essas 4 quadras estão lá sem uso nesses municípios, né, nesses bairros, porque não tem como. Como que você vai deixar uma criança brincar num local desse, né? Então, queria pedir um apoio dos nobres vereadores e também do Poder Executivo. Me concede uma parte, nobre vereadora? Sim, claro. Boa noite a todos, servidores da casa, nobres colegas, aqueles que nos acompanham na fanpage da Câmara online. Nobre vereadora, eu recebi, semana passada, retrasada também, uma reclamação. Eu passei lá, na verdade, no Povo Feliz, e uma mãe mostrou as mãos das 2 filhas, toda cheia de micose, por brincar, né, na quadra de areia. Como a vereadora salientou, essa quadra acaba ficando aberta, e aí entra cachorro, entra gato, entra tudo, e aí vira o Deus nos acuda aí para higienizar. Esperamos aí que o Executivo dê uma atenção, uma solução, né? Porque senão daqui a pouco não vai ter mais como utilizar. E se não tem como utilizar, vai virar um elefante branco, né? Infelizmente. Mas aguardemos aí a resposta do Executivo e peço para subscrever. Obrigado. É isso mesmo, finalizo minha fala. Obrigada. Continua em discussão o requerimento 182/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Eu acredito que assim, a Raquel coloca, né, dentro do requerimento dela a possibilidade da substituição, se não possível o cuidado, por grama ou concreto, né, de alvenaria. Acredito que essa seja a solução mais viável, porque para que se mantenha uma qualidade dessa areia, ela tem que ser mensalmente, né, higienizada, com os insumos corretos, com a limpeza, e isso é custoso, né, porque você precisa de máquinas especializadas, você precisa de mão de obra especializada para fazer, não é só passar um rastelo e tirar, né, e peneirar isso. Então, que a prefeitura repense, não é que a gente não queira, a quadra é muito legal, bonita a proposta, né, mas tem que ver se a proposta é viável em longo prazo, e eu creio que em longo prazo seria muito oneroso para o município ter uma quadra com essas características, né? E eu ia pedir para subscrever também, porque eu acho muito interessante a proposta. Nunca tinha pensado sobre elas. Continua em discussão o requerimento 182/2025. Quando foi feito esse projeto das quadras, eu contestei muito o ponto de água. Não sei se vocês repararam,
não tem nenhum ponto de água, de hidratação lá, né? Em nenhuma delas. Então é uma coisa que tem que ver também. Não tem banheiro. Eu sei que fica difícil porque não tem quem toma conta de banheiro e vai ficar tornando-se ponto para usuários, né? E aí a opção, eu acredito que acharam a areia por motivo de dar menos manutenção, pelo menos a gente olhando fisicamente. E a grama, vocês vão imaginar que tamanho que estaria, né? Então vamos lá, está aberta a votação para o requerimento 182/2025. Requerimento 182/2025 aprovado. Requerimento 183/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis com relação ao convênio assinado em 2020 com a Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo para a construção de 100 casas populares, o que segue. Em qual fase se encontra o convênio? Quando as casas começarão efetivamente a serem construídas? Qual a data prevista para o término total das obras e entrega das casas? Como serão feitas as inscrições para participar do sorteio das casas? Data de entrada, 4/6/2025, autoria Raquel Bazelotto. Está em discussão o requerimento 183/2025. Está aberta a votação do requerimento 183/2025. Requerimento 183/2025 aprovado. Requerimento 184/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis da possibilidade da instalação de 2 lombadas na Rua do Comércio, uma na altura do número 270, antes do cruzamento com a Rua 7 de Setembro, e outra na altura do número 620, antes do cruzamento com a Rua Doutor Palinuro. Data de entrada, 6/6/2025, autoria Carlinhos Labareda. Está em discussão o requerimento 184/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Labareda. Senhor presidente, nobres colegas, no início desse ano, eu havia comentado, né, que uma das melhores coisas que o prefeito anterior fez foi, sem querer, deixar aquela rua subindo a 7 de setembro. E deixei naquela época ainda o pedido aqui ao secretário de governo que aqui se encontrava, que fosse mantida aquela mão que ajudava muito no trânsito que é sempre discutido, né, ali na subida da Vigário. E foi feito pelo executivo, manteve-se a mão de subida, fez ali toda a pintura, né, de estacionamento do lado direito. Só que aí a gente entra numa outra situação. A partir do momento que a gente sobe ali, eu subo muito ali, né, eu evito sempre a primeira, sempre subo na segunda, que é a 7 de setembro. Quando você chega para atravessar, é um Deus nos acuda para você atravessar ali. Uma porque do outro lado tem uma valeta, né, para escoamento da água, então você já tem que sair daqui com cautela para não acertar a frente do carro. E sem falar na velocidade que os carros já vêm ali do Plínio, né? Eles viram ali no Plínio, ou vêm direto ali da Rua do Comércio, e é um vum, 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 vai para frente, vai para trás, e fica ali naquela dúvida se vai, se não vai, se vai, se não vai. Então eu imagino que há necessidade, eu quero que o Executivo estude essa necessidade, se realmente, como meu ver coloca uma lombada ali um pouco para frente do posto Cancian, para fazer esse povo que está vindo ali na Rua do Comércio reduza, para que essa travessia possa ser feita com mais segurança. E de encontro à mesma situação, né, algumas pessoas me procuraram a respeito da rua, do cruzamento da mesma Rua do Comércio com a Palinuro. Né? Outra situação, ao contrário da Setembro que sobe, essa desce. Né? E muitos têm reclamado que na hora de acessar também, ali eles estão com dificuldade. Então, que o Executivo veja aí a possibilidade, né,
de ver para que possa se evitar acidentes aí nesses dois cruzamentos. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 184/2025. Está aberta a votação do requerimento 184/2025. Requerimento 184/2025 aprovado. Requerimento 185/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que seja solicitado ao Executivo Municipal o estudo de viabilidade com a maior brevidade possível para a criação de um centro de diagnóstico e intervenção voltado ao atendimento de crianças e adolescentes neurotípicos, neurodivergentes e com transtornos globais de desenvolvimento, a ser instalado como anexo ao atual prédio do Cirepem, com entrada independente e comunicação estratégica entre os dois núcleos, a fim de garantir atendimento clínico especializado e suporte integral aos alunos da rede pública municipal. Data de entrada 9/6/2025, autoria Leandro Amit, Valmir Jacomazzi, Mário Júnior, Carlos Labareda, Raquel Bazelotto e Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 185/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Então, pontuar, explicar um pouco o requerimento, que é importante, né, para a população entender. Hoje nós temos a Escola Cirepem, que funciona aqui no centro da cidade, e dentro da Escola Cirepem tem alguns profissionais da saúde, né, que atendem e desenvolvem terapias com esses jovens que estudam na Escola Cirepem. No entanto, a demanda, né, do município ela é imensa. E hoje, as demais crianças são atendidas no outro departamento, que também atende adictos, né, viciados em álcool, drogas, moradores de rua, adultos e crianças misturados nesse mesmo espaço, né? E isso vem sendo relatado pela própria Secretaria de Saúde, por pais de alunos e tudo mais. Então, a proposta vai em conta do quê? O prédio do Cirepem é um prédio bem grande, correto? E funciona lá a Junta Militar e outros vários departamentos no anexo a esse prédio. A proposta é que todos esses departamentos sejam alocados em outros locais, né, do município, e é que o prédio todo seja dedicado ao atendimento das crianças neurotípicas, neurodivergentes, né, deficientes. Sendo uma parte dele, o que hoje já se mantém, que é o Cirepem, que realiza a parte educacional, a proposta educacional, e numa outra parte, o centro clínico, que vai fazer o diagnóstico dessas crianças e o tratamento, né, a intervenção. Esse centro clínico contaria com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, psiquiatras, neuropediatra. E, para o meu espanto, quando eu pensei na ideia junto com os colegas e fui buscar as informações, hoje nós temos grande parte desses profissionais, certo? E os que hoje estão alocados no Cirepem, eles também fazem parte já da pasta da saúde. Então, nós condensaríamos esses profissionais que hoje trabalham separados para otimizar o seu trabalho. Prioritariamente, eles atenderiam os alunos, né, do Cirepem, né, prioritariamente, e atenderiam também os demais alunos da rede pública de ensino, correto? Porque eu tenho aí a possibilidade no prédio de fazer isso. Eu faço uma divisão em que haja um acesso entre um prédio e outro, que é um prédio único, na verdade, e um acesso separado para as pessoas que vêm de fora para esse atendimento. Então, quando eu sempre proponho algo, eu busco conversar com os envolvidos, né? Porque nós, vereadores, acreditamos que aquilo é maravilhoso, né? Então, o Carlinhos falou assim, para estudar se a possibilidade, se a lombada é uma possibilidade, que a gente acredita que é uma possibilidade e, às vezes, não tem nada a ver com o que a gente acredita. Então, conversando com esses profissionais de saúde, eu vi que seria uma proposta muito interessante. Então, por isso que teve até o apoio de várias pessoas, eu acredito que os demais também espero que apoiem nesse processo, porque hoje a gente tem um atendimento extremamente deficiente. Pouquíssimos alunos são atendidos, quase inexiste o diagnóstico na rede, certo? E as intervenções são bem poucas,
né, poderiam ser muito maiores com o grupo que já tem. E aqueles profissionais que faltam, nós abrimos aí o concurso 2, 3 e 4, né, que vão buscar atender essa deficiência. E a gente consegue hoje, conversando com o município, a montagem desse centro de diagnóstico e intervenção, que seria extremamente importante, porque hoje uma das principais mazelas da escola é a falta de equipe formada, de tratamento interventivo e de tratamento e de diagnóstico adequado. Então, hoje, esses pais, professores, profissionais de educação, ADE, eles sofrem porque eles não têm a orientação como deveria ser dada, o aluno não tem o diagnóstico adequado e muito menos a intervenção, que seriam essas terapias, né, que seriam feitas pela saúde. Então, é muito importante que nós possamos aprovar esse requerimento e que exerçamos uma pressão, porque não é necessário grande investimento, certo? Porque grande parte dos profissionais já tem e os que faltam já são objeto de concurso público. Então, o que falta é só separar aquele espaço e criar ali um espaço somente para o atendimento dessas crianças e adolescentes. Correto? Então, já há um atendimento na parte educacional, que se amplie esse atendimento, né, separando, criando 2 núcleos, e vai continuar funcionando muito parecido. O CDP vai continuar bebendo da mesma fonte, tendo acesso, tendo prioridade no atendimento, todavia consigo ampliar esse atendimento para o município como um todo. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 185/2025. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Giacomazzi. É só para pontuar, hoje, conversando com o pai, tem uma criança autista, comentei desse requerimento e ficou muito feliz, viu? Então é uma coisa que precisa mesmo. Eu acho que foi bem elaborado aqui para o nosso nobre colega Leandro, e espero que todos votem a favor desse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 185/2025. Vou fazer uma fala curta aí. O que mais me chamou a atenção aqui, que foi uma profissional que veio me procurar, ela sentiu-se tão assim, como que eu posso falar, ineficiente. Porque ela falou, eu atendo pouquíssimas pessoas, e eu posso atender muito mais. Então, ela veio pedir esse serviço para nós, né? Para aumentar o atendimento. E eu achei isso uma bênção, né? Hoje é raro, né? Então, ela veio pedir para que ela fosse mais útil ainda. Tá? Está aberta a votação do requerimento 185/2025. Requerimento 185/2025 aprovado. Requerimento 186/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que seja solicitado ao Executivo Municipal o estudo de viabilidade para aquisição de uniformes escolares aos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Tietê, observando os aspectos legais, sociais, educacionais e de segurança, a fim de promover maior equidade e inclusão no sistema de ensino. Data de entrada, 9/6/2025, autoria, Leandro Amit, Valdir Giacomazzi, Carlos Labareda, Raquel Bazelotto e Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 186/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. Uma breve explicação. Esse requerimento é muito importante porque hoje nós sofremos com muita insegurança, né, dentro do ambiente escolar, com invasões diversas, e já tivemos casos no município de jovens sequestrados que nunca mais foram encontrados, inclusive, diversas outras situações, né? E o uniforme, ele é uma forma de identificação muito clara desse que é aluno da nossa rede, né? Então fica muito essa identificação dentro da escola também, essa identificação. E ele vai atender as famílias que estão em vulnerabilidade, porque diminui os gastos com roupas para ir para a escola, porque já tem um uniforme padronizado. Isso já é realidade em grande parte dos municípios do país, que é muito importante. E para além disso, tire um problema da escola que só quem vive na escola sabe, em especial no ensino fundamental 2, a briga constante da gestão da escola com as vestimentas das alunas, em especial, né, que às vezes eu com roupas muito curtas, micro saias, mini shorts, croppeds, como chamam, e tem que aquela briga constante que há dos professores, cria muito atrito em sala de aula, sabe?
aquela chamada de atenção, ó, fulano não pode vir assim, manda para a direção fala, todo dia é igual, e chama pai e tudo mais, e daí você não consegue exigir nenhum padrão, apesar de ter um regimento na escola, e hoje não posso exigir, apesar de ter um uniforme padronizado do município, mas ele é só vendido. Então, eu não posso exigir que ele vá com o uniforme, porque eu não possibilito isso. Então, com o fornecimento, eu posso praticar essa exigência, porque eu estou fornecendo, então eu posso exigir que o uniforme seja utilizado. Então, essa é a proposta. Continua em discussão o requerimento 186/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano. Eu concordo com o Leandro. Eu sou do tempo que era obrigatório você ir de uniforme para a escola. Se não chegasse de uniforme na escola, não entrava. Simples assim. Então, a não ser por conta de uma justificativa muito plausível que você poderia falar, não, estava chovendo a semana inteira, tinha 3 uniformes, não secou, quando era uma situação muito atípica. Caso contrário, não entrava na escola, era simples assim. E havia essa disciplina, essa ordem que o Leandro menciona aqui no requerimento, das pessoas identificarem um aluno. Né? Tá indo lá, muitas vezes era do Eleutério, da Carlina, do Plínio, na época que era municipal. Enfim, então a gente tinha essa identificação visual dos alunos. Isso é importante, né? Por conta da gente estar tendo tanta violência, né? Enfim, a gente tem muito... isso que o Leandro citou é muito pertinente, porque hoje as crianças elas estão com uma precocidade muito grande. Então, você pega meninas de 12, 13 anos com corpo de mulher. Então, isso acaba realmente chamando a atenção, né? Posso dizer aqui, entre aspas, dos sem vergonha, né? Dos vagabundos que pretendem fazer maldade e isso acaba atrapalhando. Então, no caso eu lembro que quando era calor, era uma bermuda até o joelho, para meninos e meninas, né? E no inverno, era uma calça. Não podia ir de shorts mais curto, ou de mini saia. E funcionava. Ninguém nunca morreu por conta disso. Você dá uma parte? Pode, claro, fica à vontade. Adriano, e tinha os jogos, né, de 7 de setembro, que a gente descia tudo no ginásio de esportes do Cássio Ferraz, ia todo mundo com uniforme, entendeu? Então você já sabia quem que era, o Carlina, do Eleutério, do Plínio. Ficava até bonito, né? Até bonito de ver. É só isso. Muito obrigado, Adriano. Era só essa minha colocação, senhor presidente. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 186/2025. Ao nobre vereador, peço para assinar em conjunto, que eu sou favorável ao uniforme, como o vereador Adriano já comentou, né? Na época nossa, chegasse uniforme, pode voltar para casa. Ainda nós, acho que o doutor João usou paletó, né, doutor João? Aquele para cima. Está aberta a votação, requerimento 186/2025. Terninho, cara, é bom, hein? A votação, doutor João. Requerimento 186/2025 aprovado. Requerimento 187/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que o Poder Executivo Municipal realize estudo de viabilidade para a criação de uma loteria municipal, com o objetivo de captar recursos destinados ao financiamento de serviços públicos essenciais, como saúde, educação e assistente social, observando as normas legais e constitucionais pertinentes. Data de entrada 9/6/2025, autoria Leandro Amit, Valmir Jacomazzi, Mário Júnior, Carlos Labareda, Raquel Bazelotto e Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 187/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lauro Palladini. Rapidamente, parabenizar o colega autor, com os demais aí que assinam. De fato, se concretizado, muito bacana o projeto, uma sugestão muito positiva. Peço para assinar em conjunto e declaro favorável. Continua em discussão o requerimento 187/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Vou usar um tempo aqui, porque tem que explicar muito claro para a população, né? Para não achar que é mais um tigrinho da vida. Né? Uma nova CPI, uma ceia aqui, né?
É bom deixar muito claro, e isso havia há um tempo a determinação do governo federal de que somente o governo federal poderia explorar esse tipo de jogo. A Mega Sena, a Quina, a Lotomania, tantos jogos que existem hoje, né? Nesse requerimento, que já vai com uma minuta do projeto de lei, que eu proponho, é fruto de muita discussão já em Brasília. Muitos municípios funcionam, como São Vicente já opera, São Paulo tem lei aprovada, Olímpia, Tatuí, Botucatu, e todos caminham nesse ínterim. Um exemplo que eu dou, muito concreto, que todo mundo conhece, é o Supercap. Né? A gente fala assim, jogo é muito ruim. Né, o Tigrinho e outros jogos vão ser muito esses bets da vida, sim, porque uma pessoa se enriquece com isso. Né? Mas o Supercap é um exemplo clássico de uma loteria, de um jogo que beneficia muito a sociedade. Toda a renda do Supercap, os lucros, né, advindos dele, mantém o Hospital Oftalmológico de Sorocaba, né, por meio da maçonaria, que é o maior hospital e banco de olhos da América Latina. Ela atende pessoas da América Latina inteira, né, de diversos países e de todo o Brasil. Então, hoje, você tem esse instrumento que é muito conhecido, né, porque passa em todas as cidades do município, arrecada-se muito e ela contribui grandiosamente para o orçamento, para a receita desse hospital, para a manutenção desse hospital. E a proposta aqui vai a esse encontro também, com regras muito claras na legislação, está presente no site, então quem quiser ler a minuta do projeto de lei, ler o requerimento. Inicialmente, só pode ser aplicado, o que acontece? Uma empresa terceira ou o próprio município, eu sempre penso na empresa terceira, porque o município não tem esse apuramento técnico, né? E todos os municípios sempre eles contratam, fazem uma parceria público-privada, tira a taxa administrativa, tira os tributos, tira o valor do prêmio e toda a receita líquida que sobra, daí discute sobre a receita líquida, né? Que sobra, é destinada inicialmente a essa assistência social, saúde, educação, esses serviços básicos. Então, isso contribuiria grandiosamente. E fora que eu posso fazer qualquer tipo de jogo, pode ser raspadinha, pode ser jogos ao estilo do bingo, qualquer jogo desse de loteria. E fazer campanhas específicas para alguma instituição do município assistencial, alguma instituição de saúde, você centraliza. E você pode integrar no mesmo grupo todas as instituições, pode beneficiar esses meios, e você não vai estar fazendo nada de ilícito. É totalmente lícito. E uma coisa que eu exigi no requerimento e coloquei no dispositivo da lei é que parte da receita advinda disso seja aplicada, inclusive, no combate ao vício em jogos, no combate ao vício em drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, né? Porque o objetivo não é que as pessoas se viciem, mas que elas troquem as loterias federais e outras pela nossa loteria municipal, porque os impostos ficarão diretamente no nosso município. Então, e a possibilidade de ganhar é muito maior, porque você minimiza o número de pessoas. E essa aposta pode ser feita não só pelos tietenses, como por toda a região. E aqui na nossa micro-região, seríamos o primeiro município. Então, é bom correr para ser o primeiro, como dizia a minha avó, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, vamos beber água limpa e poder fomentar isso em relação a essa loteria. Então, a proposta da loteria é realmente trazer... A gente tem que trazer aqui, propor soluções. E a gente fala muito dos problemas, né? Mas acho que a gente está na época de buscar soluções eficientes. Eu, conversando com o executivo, vi que eles estavam muito abertos e dispostos. Até tem que citar o empenho do secretário Alex Honório, que também já ia a esse encontro, né? Então, a gente fez uma comunhão aqui, quando eu citei com o presidente da casa, né, o Mário, ele me trouxe, semana passada, o Alex também está pensando nisso. A gente nem se conversou, mas viu que a gente estava pensando em coisas estratégicas, porque foi tema de cursos no Encontro Nacional, na Marcha Nacional dos Prefeitos em Brasília, né? E então a gente conseguiu trazer essa possibilidade. Então a possibilidade aqui, eu me demorei nessa explicação, porque ela é muito importante, para que as pessoas não fiquem equivocadas, nem os próprios colegas, que ninguém desconhecia, porque foi falando com um e com o outro, a maioria assinou em conjunto, né? Então, para que a gente possa trazer mais uma fonte de renda para o município, né? Porque a gente onerar com impostos, ninguém quer as pessoas, né? Ou eu trago empresas, que no momento de crise é muito difícil, ou eu aumento os impostos, ou eu vou trabalhar com o terceiro setor e outras fórmulas que não oneram as pessoas. E muito claro, isso é comprovado cientificamente, a existência do jogo não faz o viciado, correto? O viciado tem muito a ver com a predisposição genética, tem muito a ver com
problemas psiquiátricos e outros que levaram ao vício. Então, não é que nós criarmos uma loteria que vai criar viciados. Mas, mesmo assim, nos argumentos do requerimento, na legislação, eu busco trazer, junto com os colegas, a previsão, certo, de dispositivos de trabalho também em campanhas contrárias ao vício. Muito obrigado. Continue em discussão, requerimento 187, 2025. Quero fazer uma colocação rápida, que é muito importante, porque nós chamamos todas as entidades aqui, e aí já tem um teor aí que mostra, né, que a gente pode tirar um recurso disso aí para as entidades de Tietê. Então, isso aí vem fomentar essa situação nossa. Está aberta a votação, requerimento 187, 2025. Nossa, Leandro. Está aqui. Requerimento 187, 2025, aprovado. Silvio Freitas, contrário. Pode continuar. Requerimento número 188, 2025. Requeremos, ouvido o plenário, que o Executivo Municipal estude a viabilidade da publicação de instrumento regulatório que institua a obrigatoriedade do uso de máscaras nas unidades básicas de saúde e na Santa Casa de Misericórdia de Tietê, com o objetivo de conter a propagação de doenças respiratórias e proteger os cidadãos mais vulneráveis, especialmente diante do surto de síndromes gripais que afeta todo o país. Data de entrada, 9/6/2025, autoria Leandro Amit, Carlos Labareda, Valmir Giacomazzi, Lauro Palladini, Raquel Bazelotto, Silvio Freitas e Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 188, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Adriano Jacinto. Eu entendo ser muito pertinente, né, esse requerimento, tendo em vista que nós estamos tendo um surto em toda a região. Né? Piracicaba decretou estado de emergência por conta da quantidade de pessoas gripadas, né, com síndromes gripais. Nós tivemos em Tietê, no último mês, se eu não estou enganado, 3 óbitos de crianças por conta de bronquiolite. Então, isso é extremamente preocupante. E muitas vezes, você vai no pronto-socorro, no hospital, por uma dor nas costas, uma dor lombar, enfim, uma fratura, e você não está gripado. Você vai num local que tem inúmeras pessoas gripadas, mas você precisa do atendimento. Então, é importante esse uso da máscara, né, nesse ambiente, para preservar quem muitas vezes não está com sintoma e vai lá por outra necessidade. Então, eu acho isso muito importante, fazer com que as pessoas entendam isso, né, e criem esse hábito, além da máscara, né, de higienizar as mãos também, que é importante, né, salientar essa parte. E eu acredito que se nós fizermos uma divulgação disso e de uma maneira maciça, eu acredito que isso se torne um hábito, né, de até criar na porta do hospital ali uma caixinha com máscara, né, quando a pessoa chegar já colocar a máscara. Às vezes a pessoa esquece, não leva, mas e ter também esse recurso ali na porta do hospital para que as pessoas possam se proteger e proteger o seu próximo também. Obrigado, senhor presidente. Continue a discussão, requerimento 188, 2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Carlinhos Albareda. Depois do susto aqui na cadeira, deu um susto aqui hoje. Hoje não, terça passada, né, vereador? Umas 3 vezes aqui, agora só está com o microfone na mão. Ô, glória. Presidente, há semanas atrás eu já tinha colocado no grupo, né, essa sugestão, que a gente precisava fazer alguma coisa para melhorar, para, vamos dizer, combater antes de ter a doença. E citei lá que era necessário colocar a máscara, né, voltar com as máscaras, pelo menos nos postos de saúde em Santa Casa. E esse requerimento, junto a todos os colegas, a maioria aqui, né, vem exatamente de encontro a isso. Nós
precisamos dar um passo para evitar o máximo de contaminação possível, né? É mais fácil a gente fazer um movimento de tentar evitar a contaminação do que tratar especificamente a doença. Vai dar muito mais trabalho se for tratar, né? Então, eu acho extremamente importante esse uso. Vale lembrar, terça-feira passada já citei, vou citar de novo, cidades da nossa região já têm decretado situação de emergência. Então é muito sério, né? É muito sério. O novo vereador acabou de citar aí a respeito de 3 óbitos. Crianças. A gente não pode esperar que aconteça muito mais para que a gente tome alguma posição. E não somente as máscaras, né? Mas que tenha ali uma plena divulgação de hábitos de higiene. O lavar as mãos, fazer cartazes, distribuir nas escolas e tudo mais, ensinar que é necessário fazer isso para que se evite uma proliferação maior dessa síndrome gripal. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, requerimento 188/2025. Está aberta a votação do requerimento 188/2025. Requerimento 188/2025 aprovado. Requerimento 189/2025. Requeremos, ouvido o plenário, que o Executivo Municipal estude a viabilidade da criação de um instrumento legal que amplie a margem consignável com desconto em folha para até 40% do salário base dos servidores públicos municipais, nos moldes e justificativas apresentados acima, devendo tal crédito ser operado exclusivamente em rede comercial local cadastrada, com regras e limites previamente estabelecidos, conforme exemplo de êxito em outros municípios. Data de entrada, 9/6/2025, autoria Leandro Amit, Valmir Jacomazzi, Carlinhos Labareda, Raquel Bazelotto e Adriano Jacinto. Está em discussão o requerimento 189/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro Amit. A proposta, né, para se pensar, é um requerimento de muitos funcionários. Essa proposta vai ao encontro de propostas que acontecem em outros municípios, como Marília, em que não há uma ampliação do crédito consignado, tá? Não é você aumentar a margem em 10% do crédito consignado, como fez o INSS há algum tempo, né? Que aumentou 10% consignado, mais 5% em crédito adicional. É uma ação divergente, que vai atender 2 demandas. Inicialmente, a ampliação do poder de compra desse funcionário, estando ele negativado ou não, e a criação, eu até proponho, de um cartão, como tem hoje até o sindicato, o Ciproem, se não me engano, tem um cartão que eles fornecem para os associados, e depois tem um desconto, né, com desconto em folha. Esse cartão, ele é operado por uma empresa, por meio de licitação, você licita uma empresa que faça esse serviço, vai usar uma margem aí de 10% desse consignável, né, dentro do seu salário. Não é uma modalidade de empréstimo, é uma modalidade diferente. E uma das condições é que este cartão, essa empresa que operar, ela cadastre somente empresas do município. Então, que todas as empresas cadastradas sejam do município. A obrigação de cadastrar as empresas e buscar a gestão desse contrato é única e exclusivamente dessa empresa que vencer a licitação, correto? Então, as pessoas têm um aumento nessa margem de crédito por meio de um cartão, que terá esse percentual 10%, vai ser calculado individualmente, cada um vai ter um percentual diferente, né? E vai poder ser gasto por meio do cartão nos estabelecimentos do município que são conveniados. Então, é uma proposta que já existe, na verdade, só que por meio dos sindicatos, e seria feita essa parceria com a prefeitura, junto à prefeitura com a empresa. E, até certo ponto, nos estudos que eu fiz, pode acontecer disso gerar até uma renda para a própria prefeitura, como ela faz hoje com a venda das carteiras. Silvio pode falar um pouquinho mais que é da questão bancária, né? Tem muita a venda das carteiras, o número de funcionários, os bancos entram no processo, né, de chamamento, em que eles
a prefeitura acaba vendendo pelo maior preço o número de clientes. Não obriga o cliente a ficar naquele banco. Ele pode, naquele momento, ser migrado para um banco e depois pedir a portabilidade. Então, não obriga a pessoa a ter o cartão ou algo do gênero, mas cria a possibilidade e também a possibilidade da prefeitura de ter uma venda desses clientes para essa empresa. Então, adquirir também uma receita a partir do aumento dessa margem. O aumento da margem não obriga o funcionário a ter o cartão ou coisa do gênero, mas abre mais uma possibilidade. Claro que eu peço um estudo muito sistemático sobre isso, vendo essas ideias de diversos municípios, conversando com um deputado amigo, né, que é da região de Marília, ele pôde pontuar em relação a isso que funciona bem. Então, é uma proposta, né, para ser analisada pelos colegas que aqui estão e para os outros. O objetivo não é criar um endividamento do gênero, mesmo porque não é como um empréstimo que você já faz, já tem ali os juros, IOF, tudo calculado, né? Então, é baseado na compra e em 30 dias, se não havendo a possibilidade, já tem essa intervenção por parte da empresa e da prefeitura, né? Continua em discussão o requerimento 189/2025. Está aberta a votação do requerimento 189/2025. Requerimento 189/2025. Aprovado. Requerimento 190/2025. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, providencie com a máxima urgência a devida sinalização de trânsito no cruzamento das ruas José Piscinato e Ângelo Antônio Piscinato, no bairro Mandissununga, bem como também nas demais ruas do bairro que a prefeitura entender cabíveis. Data de entrada, 9/6/2025, autoria Mário Júnior. Em razão do requerimento 190/2025 ser de autoria deste presidente, passo a presidência ao vice-presidente Lauro Palladini para que o mesmo conduza a discussão e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 190/2025. Está em votação o requerimento 190/2025. Requerimento aprovado. Devolvo os trabalhos ao presidente Mário Júnior. Moção número 17/2025. Estarei lendo na íntegra. Em conformidade com o inciso 4 do artigo 1º, do inciso 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, apresento moção de congratulações ao Grupo Alcoólicos Anônimos de Tietê pelos 46 anos de fundação e atuação em nosso município. No último dia 13 de maio de 2025, o Grupo Alcoólicos Anônimos de Tietê comemorou 46 anos de fundação e atividades em Tietê. Fundado em 13 de maio de 1979, os Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que compartilham entre si suas experiências, forças e esperanças, a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. Em fevereiro de 1979, a irmã Lourdes Cardia, que era responsável pelo asilo Coronel João Leite, de Mojimirim, veio para Tietê cuidar da sua mãe, que se encontrava enferma. Aproveitando sua estadia, convidou algumas pessoas para trabalhar na implantação do grupo de AA na cidade, pois havia realizado uma missão também em Mojimirim e Espírito Santo do Pinhal. O aprendizado dessas pessoas aconteceu nas reuniões do grupo Ipiranga de AA em Piracicaba. Após participação delas em muitas reuniões em Piracicaba,
os membros do Grupo Ipiranga informaram que adotariam nossa cidade para fundar o Grupo Tietê de AA. Foi definida a data de 13/5/1979 para a primeira reunião, que aconteceu no Salão do Asas, onde o saudoso padre Emílio Grando cedeu uma sala para funcionamento do grupo. A partir daí, foi intensificado o trabalho de divulgação e abordagem às pessoas que sofriam da doença de alcoolismo, convidando-as para frequentar as reuniões do nosso grupo. Os membros do Grupo Ipiranga, por 3 anos consecutivos, vieram todos os domingos, ininterruptamente, ajudar a solidificação do grupo de Tietê, assim como ajudaram a implantar também o grupo Alanon, onde se reúnem os familiares e portadores das doenças do alcoolismo. Na sequência, tornou-se evidente a necessidade de trazer para Tietê também o grupo NA, Narcóticos Anônimos, sendo que isso foi feito e vem ajudando muito os portadores de dependência química. Em paralelo, os membros do grupo de Tietê passaram a levar a mensagem do AA para cidades próximas, e em várias delas. A exemplo do AAs piracicabanos, que fundaram e acompanharam o grupo de AA e Alanon. Nesses 46 anos, muitos membros e famílias da nossa cidade e região se livraram dos tristes efeitos da doença do alcoolismo e dependência química. O grupo Alcoólicos Anônimos se originou nos Estados Unidos em 1935, fundado por Bill e Bob, ambos alcoólicos, que foram iluminados por Deus para iniciar essa obra milagrosa, hoje implantada na maioria dos países. Parabenizo o grupo Alcoólicos Anônimos de Tietê pelos 46 anos de fundação, bem como pela nobre missão que exerce continuamente durante todos esses anos. Requeiro outro sim, que seja dado conhecimento desta moção de congratulações aos homenageados. Câmara do Município de Tietê, 4 de junho de 2025, autoria Valmir Giacomazzi. Está em discussão a moção 17/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador autor Valmir Giacomazzi. Com muita alegria, né? 46 anos de Alcoólicos Anônimos aqui no Tietê. E quem começou tudo lá atrás, né? Há 46 anos atrás, foi uma pessoa que não era alcoólica, que era o senhor Paulo Cardia, na época. O senhor Paulo Cardia, na época, que fundou também, junto, né, com a irmã, o Alcoólicos Anônimos de Tietê. Né? Hoje, o Alcoólicos Anônimos é mundial, né? Então, está em 180 países, tem a literatura em mais de 100 idiomas, tem mais de 123 mil grupos em todo o mundo, em 180 países. 2 milhões de pessoas estão no AA atualmente. No Brasil, existem 5.700 grupos de AA. Né? Narciso Vidotto, por muitos anos, foi parte do AA, por muito tempo, né? Hoje, Gilson, acho que a maioria aqui daqui conhece, que está à frente do AA, né? Há muito tempo, né? Então, é com muita alegria, né, que a gente vê 46 anos é um bom tempo, né? E quantas vidas já não foram salvas através do AA, né? E cita também aqui o NA, né, também, que é outra iluminação aí que salva muitas vidas, né? Então, o AA, só para todo mundo saber, é toda quinta-feira, das 20 às 22 horas, e no domingo, das 15 às 17 horas. Né? Então, parabenizar esse grupo que tem ajudado muitas pessoas a sair do álcool e também tem ajudado muitas famílias, através do Alanon, né? Que cuida das famílias, né? Tem o pessoal que cuida do pessoal do adicto do álcool, e tem o Alanon, que cuida das famílias desses adictos, que é muito importante. Não adianta só cuidar da pessoa que usa o álcool e não cuidar da família também. Então, essa é a emoção que a gente presta
essa pequena homenagem ao grupo AA de Tietê. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão a moção 17/2025. Está aberta a votação da moção 17/2025. Moção 17/2025 aprovada. Moção 18/2025. Em conformidade com o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 229 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Tietê, requeiro a consignação nos anais dessa Casa de Moções de pesar aos familiares do senhor Aguinaldo Celestino Santiago, falecido no último dia 1º de junho. Aguinaldo Celestino Santiago tinha 52 anos de idade, era filho de Jair Santiago Souto e Neuza Celestino Santiago, era divorciado e tinha 3 filhas, Priscila, Pâmela e Paloma. A passagem de Aguinaldo entristece todos aqueles que tiveram o imenso prazer de conhecê-lo, e especialmente de conviver com ele. Nesse momento de dor e saudade, unimos-nos inspirado pela palavra de Santo Agostinho. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. E como era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu vivendo no mundo do Criador. Assim, mesmo diante da ausência física, cremos que o amor permanece. A presença de Aguinaldo seguirá viva em nossos corações, lembranças e gestos cotidianos. Requeiro outro sim que cópia dessa moção de pesar seja encaminhada à família enlutada. Câmara do Município de Tietê, 9 de junho de 2025, autoria Leandro Amite. Está em discussão a moção 18/2025. Está aberta a votação da moção 18/2025. Moção 18/2025 aprovada. Indicação 10/2025. Temos fotos. Indico, dispensadas formalidades regimentais, que se oficia ao excelentíssimo senhor prefeito, que seja providenciada a inclusão da rua Santíssimo Redentor no plano de recapeamento asfáltico do município. Data de entrada 5/6/2025, autoria Silvio Freitas. Não havendo mais matérias para o expediente, não havendo nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, solicito permissão ao plenário para podermos passar sem intervalo para a ordem do dia. Quem concorda, permaneça sentado. Quem discorda, levante-se. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação de presença para que possamos passar para a ordem do dia. Adriano Jacinto, presente. Carlinhos Labareda. Presente. Dr. João Martellini. Presente. Kiko Aronchi. Presente. Lauro Paladini. Presente. Professor Leandro Amite. Presente. Marcos Canatelli. Presente. Mário Júnior. Presente. Raquel Bazelotto. Presente. Silvio Freitas. Presente. Valmir Jacomaro. Presente. Havendo o número regimental, solicito o senhor secretário que proceda com a leitura do primeiro projeto que será discutido e votado na presente ordem do dia. Projeto de Lei 40/2025, da nova redação, alteração e inclusão do artigo 36 e parágrafo único da LC número 5 de 2019 e artigo 49 e parágrafo único da LC número 06/2019. Data de entrada 13/5/2025, autoria Poder Executivo. Esse projeto pretende alterar as leis complementares números 5 e 6/2019. É o plano de carreira do magistério seletista e estatuto do magistério, com a finalidade de estender aos demais profissionais no quadro de apoio educacional e aos especialistas de educação os 50% dos dias de recesso
gozados pelos docentes, que hoje são usufruídos pelos ocupantes do cargo emprego de agente de apoio educacional. Está em discussão o projeto de lei 40/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Amit. Essa é uma demanda antiga, né, não só dos servidores, mas também de quem geria a educação à época. Em várias conversas com o executivo e com o secretário de educação, eles sinalizavam ao encontro dessa ação. Hoje, cada dia tem sido mais penosa a atividade na escola, né? A escola hoje permite quase tudo, né? Isso é muito ruim. Então, os gestores escolares são das pessoas, além dos professores, que sofrem maior pressão dentro da escola, porque todo problema e solução de grande parte desses problemas tem que partir deles. Então, eles recebem diariamente os pais com diversas demandas diferentes, com diversas ações diferentes, assim como a equipe de secretaria e outros. E tem um estresse muito parecido, né? Em alguns momentos até pior do que o docente, né? Quando ele recebe, porque ele na verdade ele é a porta de entrada da escola, né? Então sempre ele vai receber as pessoas, os pais, os alunos e todos, e os próprios professores, e tentar. E quem administra a empresa, já administrou, Valmir, que é empresário, Lauro também, né? E diversos outros, sabe como é difícil gerir pessoas. Então, você imagina gerir uma escola com 50, 60 pessoas, mais uma comunidade com 1.000 pais, né? Se tiver 500 alunos, são 500 pais, ou casais de pais, né? Como for, mais os alunos. Então, essa equipe de suporte, né? Que vai além dos professores e do ADE, ele também precisa dessa pausa, né? Então, essa proposta do Executivo vai a esse encontro. Muito obrigado. Continua a discussão do projeto de lei 40/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 40/2025. Projeto de lei 40/2025. Adriano. Projeto de lei 40/2025 aprovado. Projeto de lei 41/2025. Institui o Programa Municipal de Voluntariado para reparos em escolas municipais e unidades de saúde. Mãos que transformam e dá outras providências. Data de entrada 16/5/2025. Leandro Amici e Valmir Giacomazzi. Está em discussão o projeto de lei 41/2025. Está aberta a votação do projeto de lei 41/2025. Projeto de lei 41/2025 aprovado. Não havendo mais matérias para serem apreciadas na ordem do dia, está aberto o período de explicação pessoal sobre os projetos discutidos e votados na ordem do dia. Como nenhum vereador deseja fazer uso da explicação pessoal ou eu gostaria de informar os senhores vereadores que a Prefeitura Municipal protocolou na Câmara o projeto de lei 48/2025, que dispõe sobre a alteração da Lei 2813 de 2005, de 30 de dezembro de 2005, e solicitou a convocação de uma sessão extraordinária para apreciação do mesmo. Tenho também aqui um comunicado sobre a doação de sangue, que vai acontecer na Cosan, em Sorocaba. Tem um ônibus saindo em frente da Santa Casa no dia 14/6/2025, sábado, às 7h30 da manhã. Sendo assim, conforme informado anteriormente, os senhores convocam os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada logo após o término desta sessão ordinária, para discussão e votação do projeto de lei 48/2025. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a presente sessão.